debates. Hoje estamos aqui para fazer um debate aí, porque filmes de games não dão certo. A gente tem tantos filmes aí, né, baseado em game. Teve agora o Warcraft, que o Sérgio até fez uma crítica aqui no canal. E você vê que nunca dá certo, né? Nunca é aquilo que a gente espera, né? Eu até hoje tenho aquele sonho de ver God of War no cinema, mas eu tenho também o medo, o receio de ver mal feito como os outros filmes. Você já viu, por causa que você já apareceu. Um grande exemplo aí que a gente pode dar é o próprio Resident Evil, né? Eu acho que ele não é um filme tão ruim. Mas... Só que como ele carrega o nome Resident Evil, é outra coisa nos jogos, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Se fosse qualquer outro filme zumbi, seria bom, uma proposta, dependendo do filme. Mas como vai o nome Resident Evil, você faz muito comparativo com o jogo. Muito comparativo. Muita coisa que você quer ver. O primeiro filme, eu até achei bom até o primeiro filme do Resident Evil. Falei, agora daqui pra frente eles vão melhorar. E no segundo teve o Nemesis, né? Sim. Só que o Nemesis ele morre fácil. Você vê que a história, a forma como que eles quiseram partir pra ação. Do que... O jogo também partiu, né? O jogo, se for ver o jogo do Resident Evil, ele partiu pra ação do que o primeiro, o segundo e o terceiro eram mais de terror, assim. É uma coisa que eu não... No jogo eu não gostei. Ele começou a ir pra ação, e o que eu sempre gostei do Resident Evil é aquele suspense, o terror. Acho que até mais suspense do que terror, né? Que a ideia principal do jogo era isso, né? Só que aí quando... Quarto Resident Evil, que eles fizeram, por exemplo, assim, eu penso que se eles fizessem um filme só contando a história do quarto jogo, daria um filmão. Porque os filmes não estão... É um filme de matar zumbi, aí tem a Alice, que é a principal, não fica... Não é um negócio... No jogo você tem um quebra-cabeça, você tem que desvendar, encontrar a chave. Tipo, é um negócio de suspense que você tem é totalmente diferente dos filmes, assim. Totalmente. É um suspense, é um negócio muito mais bem encaixado, uma história bem feita do que os filmes. Os filmes é só ação, matando zumbi, não tem o porquê das coisas. Tanto que, por exemplo, ao meu ver, eles poderiam ter parado, na minha opinião, eles poderiam ter parado o filme no segundo filme. Resident Evil 2, eles poderiam ter parado ali. Mas como o nome é um nome vendável, uma marca vendável, eles foram fazendo filme. Outro exemplo de filme baseado em jogo. Eu lembro os filmes antigamente, tem um filme do Mario. Ele é muito ruim, É muito trash. Que eu acho que vale pela curiosidade, né, de assistir, tipo... Se você nunca assistiu, procure. Acho que é anos 80, filme de anos Super Mario, 90. acho que é comecinho dos anos 90. Isso. Acho que um exemplo, assim, que eu acho que é um dos que chegou mais perto de dar certo foi o Mortal Kombat, né? O primeiro, pelo menos. O primeiro, que é razoável, né? Ele chega, assim, perto do que é do jogo e tal, mas ainda foge um pouco e não é um bom filme. Os efeitos na época não eram muito bons, mas pela época eu achei... É um filme assistindo criança, assim, é legal. O primeiro, né? Aí os outros já Mas eu acho que o mais complicado talvez seja saber dosar para agradar os dois públicos, né? Que é o que acontece. Você tem que agradar o público que jogava e você tem que agradar o público que nunca jogou e fazer esse público entender a história do mesmo jeito. Isso que é o difícil de fazer, acho, né? Por exemplo, o que vocês acham da Tomb Raider, da Lara Croft? Eu nunca assisti o filme e nunca joguei. Eu acho mais ou menos também, porque o filme... Os jogos eu não joguei, mas pelo filme parece que não é muito bem a história, assim... Não dá aquela... É um filme de meio sessão da tarde, assim, né? Ela é boa atriz, a personagem, acho que ela tem cara da Tomb Raider demais. Só que não ficou legal a história, assim, porque parece... É muito superficial, assim, as histórias. Eu achei, tipo... Eu joguei pouco do Lara Croft, assim, os jogos dela. Eu achei que a ideia em si foi boa, mas faltou, sabe, aquela coisa, tipo... Você tem que procurar o artefato, você tem que fazer coisas, sabe? Sim. É que eu acho que, tipo, eles não quiseram fazer um filme que ele lembrasse muito Indiana Jones. Aquela coisa de muita aventura, muita aventura. Eles exploraram mais a aparência da atriz, né? Mais a beleza da Angelina Jolie. Mas, tipo, dos filmes de jogos, assim, é um dos poucos, assim, que você pode falar que tá quase, sabe, que agrada. Mas é igual você falou, não é um filme tão bom que a gente intitula como um filme de sessão da tarde, pra você passar um tempo ali, sabe, um tempo fora. Agora, um filme ruim de game é o Tekken, né? Não sei o que vocês acham. Esse é muito ruim. Esse é muito ruim. Eu, pelo menos, assim, que sempre fui muito fã de Tekken, sempre joguei. O 2 é pior ainda. O 2 tem o 2? Tem o 2, é muito ruim. É muito ruim. O 1 eu já não gosto. Nossa, o jogo ruim.
Mas aí o que é engraçado é, tipo, que nem recentemente, né, porque a gente tá propondo esse debate também, porque o Warcraft, ele vem falando que vai ser um filme, o próprio diretor falando que, não, agora vocês vão ver filmes bons baseados em videogame. O cara falar isso, tem que ter muito peito, né? Falar isso. E filme bom baseado, filme que é pra agradar os fãs e filme bom baseado em game. Ele falou que filme é agradar só os fãs, falou que filme... Na minha opinião, que com o filme, eu não conheço jogos, eu sei da importância dos jogos, mas eu nunca joguei. Tem a crítica aqui no canal, quem quiser ver só falando desse filme, mas eu acho que não atingiu porque eu acho que o problema dos filmes baseados em jogos é que ele se preocupa, acho que muito com o visual, assim. O visual do Warcraft, legal pra caramba, muito bem feito. Só que a história, que história que ele tá contando? É uma história muito, muito rasa, tipo, a história que eu podia pegar, tem um mago, tem um cavaleiro, tem um... Aí um troll, aí o troll é inimigo do rei, é tipo uma coisa muito... Já fizeram mil vezes, fizeram várias vezes, e não deu certo. Mais bem feito até. Pelo visual, parece que eles se preocupam tanto com o visual, de ter elementos do jogo para agradar o fã que não agradou o público geral. Eu acho que é até difícil o fã que for um cara racional, que for olhar a história, eu acho que não tem como gostar também. Não é um filme ruim, é um filme ok, mas tipo... eu acho que falta eles conseguirem aliar a história, uma história... Porque parece que... Eu acho que um problema que eles... Até tem na história em quadrinho, assim, porque... Eles têm muitas histórias, tem vários jogos. Aí qual você vai se basear? Você vai querer contar tudo de uma vez ou não? É melhor, você tem que ter muita certeza. E normalmente os roteiristas, as coisas, eles fazem faz filme muito genérico, daí generaliza muito. Vou tentar levar tudo, aí leva um pouquinho de cada coisa, mas não aprofunda em nada. O principal problema pra mim é a história, eu não conseguir levar o espírito da história dos jogos no cinema. Eu acho que é aí que está o maior problema quando você vai fazer um filme de jogo. Você saber o que você pode acrescentar e o que você pode tirar dali para fazer um filme bom. Pra não ficar preso e ao mesmo tempo não deixar de inventar as coisas. Por exemplo, eu assisti uma animação agora, que saiu agora, do Early Birds. Early Birds é um jogo de aplicativo, um jogo infantil, um jogo simples. Mas na minha opinião, eles conseguiram fazer um filme contando a história por detrás do jogo e chega em determinado momento que a sequência de cenas é o jogo. É como se você estivesse vendo o jogo assim numa animação diferente. Então, na minha opinião, eles conseguiram contar a história, fazer menção ao jogo de uma maneira coerente, cronológica e te agrada. É uma animação, uma coisa mais infantil, tal. Não dá pra você dizer, nossa, eles acertaram um filme sobre o jogo, é uma coisa menor. Mas foi uma coisa bem feita, que é uma coisa que os caras poderiam experimentar. Pega um determinado jogo, qual que é a história do jogo? É tal, então eu vou contar tal história do jogo. E em determinado ponto, eu introduzo o jogo assim, faço referência mais forte ao jogo. Que, por exemplo, um filme antigo que tem é o Doom. O Doom é isso. Tem a base da história, que é ali... experiências, tal, as coisas, e em determinado ponto do filme é como se você estivesse jogando. Você vê o personagem... fica em primeira pessoa. Fica em primeira pessoa. Tem isso no filme? Tem isso no filme, quase no finalzinho. E isso é uma coisa assim legal, porque ou o cara tenta trazer totalmente o jogo pro filme, tipo, querendo, eu vou colocar o jogo inteiro no filme, ou ele não faz menção nenhuma. Aí tipo, sabe, fica muito difícil, por exemplo, você pega um God of War, como você vai fazer um filme daquilo? Eu vi até os roteiristas que tá em plano, aí eu vi os roteiristas do jogo falando, mas tipo, como nós vamos fazer um filme com um cara que não fala direito, ele quase, você pega ele jogando, ele não fala durante o jogo. Sim. Só que no filme, como ele não vai falar no filme, tipo, no filme ele precisa falar, e como vai ser esses diálogos, como vai encaixar com a história e... Qual vai ser a personalidade que vai passar. É complicado. O ator, por exemplo, eu acho que o ator é o principal, assim, acertar. O Sérgio estava falando que assistiu o Regresso. O Regresso é um filme praticamente sem fala, mas é um filme muito bom, cara, que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar com o filme. A produção é muito boa, o visual é muito bom, e ele consegue passar para você momento de raiva, momento de frustração, várias coisas que acontecem no filme sem precisar do diálogo. É um exemplo possível, dos caras seguir. É possível, só que mas é tem que difícil. pensar muito bem, porque outros filmes que são baseados em jogos, tem o Príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia. Não, eu falei Percy Jackson, não, falei errado. É o Príncipe da Pérsia que eu ia falar. É que eu falei errado. Que é muito também, né?
acho que é o produtor, né, do Piratas do Caribe. Aham. E ficou um filme também genérico, né? Parece que os filmes não conseguem... Não sei o que Ele acontece. tenta agradar todo mundo e não agrada... Não agrada ninguém. Dá um medo, porque vai ter o Assassin's Creed agora no final do ano. E a gente não sabe o que Um vem por ator aí. bom, né? O Michael Aham. Fassbender, um ator muito bom no papel principal. E eu até vi umas entrevistas, um negócio sobre os bastidores, parece que eles vão... que o jogo se passa muito no passado, né? Parece que o filme vai se passar mais no presente. Então, tipo, Talvez. espero que seja bem feito, porque isso daí já é um motivo pra desagradar quem joga, pelo menos. Sim. Eu não jogo, mas quem joga pode mexer com quem joga. É porque o pessoal acha que ele tem que ter essa noção, que eu acho que, na minha opinião, o Warcraft errou, é de, beleza, a gente vai fazer um filme baseado em game, mas o filme tem que ser bom. Tanto pra quem gostou, quanto pra quem não gostou. Tem que agradar todo mundo, assim, porque a bilheteria, eles querem agradar todo mundo. Só que o desafio é agradar todo mundo sem ser genérico. Mas o difícil é fazer uma coisa diferente. Hoje em dia, todo mundo parece que tá fazendo os mesmos filmes. Sim. As mesmas coisas, entendeu? É difícil você ter uma coisa realmente boa, com tua história. Mas sabe que eu acho que isso daí também tá um problema do próprio público, que não quer nada diferente. Também. Porque o regresso mesmo, você pega o público em geral, não gosta. Porque não tem fala, é uma história já tipo, mais negócio mais espiritual, um negócio que tipo, não é uma história, sei lá, contada, simples. Tá acostumado Você tem que entender as metáforas, você tá acostumado com aquela... A te apresentar algo novo, diferente. Você... Lembra dos anos 90 tinha o Street Fighter também, Nossa. o Van Damme. Eu acho um filme divertido, assim, mas eu achava divertido também, mas como o universo... Hoje que eu tenho mais consciência do que eu tava assistindo, eu fico muito... Quando a gente é criança, a gente acaba gostando de muita Por coisa. exemplo, eu assisti a série online, né, que fãs fizeram do Street Fighter. É muito melhor. É muito melhor, mano. Com certeza. É mais simples, não tem tanta... Talvez aquele seja o caminho para os filmes dar certo, porque lá eles conseguiam dosar uma história boa com a questão da luta, coisas que é o jogo, né? Uma coisa que eu lembrei agora, falando de série de web, é a série do Mortal Kombat. Saiu uma sequência de episódios, acho que uns 20 episódios, contando, e cada episódio contava... Eu acho que esse é o... Cada episódio contava sobre um personagem. E aos poucos se fazia a trama em volta do que seria o Mortal Kombat. Muito mais bem feito, com atores, alguns atores já conceituados, que por exemplo, o ator que seria o Jax é o cara que fez o Spawn. É o cara que fez o Spawn. É um ator muito conceituado, assim, não. Eu vejo, poderia seguir esse caminho, entendeu? Poderia pegar essa ideia e... alguns jogos dariam boas séries, né? Também, né? Também, se ao invés de filme. Bem feito, né? Tem algumas coisas muito longas, né? Por exemplo, Resident Evil, a ideia, se você for desenvolver a ideia e assim na telona, é longo para você contar. Que, por exemplo, eu acredito assim, você tem que contar já introduzir com a explosão, né? Com o mundo ficando caótico, aí a pessoa vai ter que descobrir, desvendar o mistério de como ver a infecção, aí depois desvendar como chegar à cura, aí coisas que acontecem, entendeu? Igual, por exemplo, God of War, querendo ou não, eu acredito que se eu fosse fazer esse filme, desse jogo, eu queria fazer uns 4 filmes, para dividir entre, tem que ser no mínimo, entendeu? Para poder trabalhar bem cada se história. você pegar só o primeiro, que ele enfrenta só um deus, que é o Ares, né? Ele enfrenta só o Ares, já é enorme no jogo. Já é um filme, mano. Tipo, entendeu? Tanto que é uma das coisas que eu acho ruim nos jogos seguintes, é isso, porque o primeiro ele é grande e é um deus, nos outros os deuses ficam fáceis para de matar, porque as histórias ficam tudo pequenininhas para caber vários deuses. Às vezes tem que tomar bastante cuidado com isso de... Ou eles acabam às vezes juntando várias histórias no filme só, fica tudo rápido, você nem fala, nossa, isso aqui devia ter sido só um filme. Ou também de eles cortar o filme sem o final, pra falar, vai ter o 2, vocês vão ter que assistir o 2 pra... Tem que saber fazer, Tem que saber fazer, Tem que pensar, eu acho que pensa na obra em geral. Uma coisa que alguns filmes, assim, que Blockbuster, algumas trilogias, o pessoal não pensa na obra em geral, eles sempre pensam em fazer o filme e acabar no primeiro. Se fizer sucesso, eu faço o segundo. Acho que o único exemplo, assim, que eu consigo pensar é o Senhor dos Anéis mesmo, assim, o cara pensou em 3 filmes e fez tudo pensadinho, até que acaba... E os jogos que geraram são bons jogos do Senhor dos Anéis. São bons. Baseado em livro, não baseado em jogo, mas
é um filme que foi bem Foi feito, bem bem feito. estruturado, se baseou em alguma coisa fora. Talvez por isso que é baseou em livro, né? Então o Uhum. livro tem história ali, Tá né? escrito É, já, que- só se Tá seguir. escrito, né? Game se já adaptar. é mais, é mais superficial, subjetivo, né? A pessoa tem uma ideia, outra tem outra ideia. O E problema é que vai muito do estúdio, né? O estúdio, Também. quando fala assim, quando falou Warcraft é da Universal, eu já... Ficou Warcraft, assim. se falasse Warcraft é da Warner, daí eu já pensei em esperar coisa melhor, Uhum. entendeu? Tem muito isso do estúdio, porque tem estúdio que parece que prende mais, tem estúdio que dá mais liberdade. A Warner é um dos que mais dá liberdade. Né? Mais liberdade. Eu acho que outro grande problema é o próprio público. Ele exige demais, eu acho, às vezes. Tipo, às vezes o negócio, por exemplo, o cara é fã do jogo. Aí ele não aceita o filme ser diferente. Ou o cara, tipo, só porque o cara nunca jogou, não aceita um negócio ser muito parecido com o jogo também. Sim. Eu acho que o público Não, também tem um isso que eu acho que problema. não exigir demais, né? Exigir mais acho que tem que exigir. Só que exigir sabendo o que Uhum. você tem que exigir. Qual que é a intenção do diretor? Qual que é a intenção e se o filme é bom ou não. Às vezes o filme é bom pra caramba, é que nem você falou. Se Uhum. mudou uma corzinha, mudou a cor do cabelo do personagem, já tá Já bom. é ruim. É, Agora, se o filme tem uma boa história e tal, ele vai ser bom. Agora, se o filme tem... O filme nunca vai ser... Por isso que nunca vai agradar todo mundo, porque não tem como... É. Cada um espera uma coisa, né? Só que ele tem... O desafio é esse, o desafio é de agradar a maioria, né? De agradar não só porque a maioria... Hoje em dia o público é meio baixo de nível, no geral, é difícil falar isso, né? Mas, tipo, a maioria só vai no cinema que dá risada e tal, mas não... Por que Transformers é... Desculpa quem gosta de Sucesso, Transformers, mas porque... é sucesso estrondoso de bilheteria. Ah, não tem história o A negócio. gente entendeu? pode pegar até os É filmes. porque a turma gosta dos efeitos. Não, a gente pode tal. pegar até os filmes de quadrinho, que a gente gosta, assim, a gente gosta da maioria dos filmes. Mas são histórias bobas, se você for ver bem, Sim. assim, são histórias Em bobas, não são um comparação negócio bem... com os quadrinhos em si, é muito É, raso. tipo, você vê que podia ser... Eu na minha Melhor opinião, trabalhado. os filmes podiam ser muito melhores. Mais profundos. Tal. Mais profundo, trabalhado, mas isso é difícil. Faz tudo muito rápido, né? Um filme aparece o vilão, já morre o vilão, já vai pro próximo. Podia ser um negócio mais bem feito também. Só que é isso, né? Como eles investem muito dinheiro, eles já Eles querem o querem o resultado. resultado na hora, é. ele não quer arriscar muito. Faz aquela fórmula, a Marvel mesmo tem aquela fórmula simples dela, todos os filmes você vê que tem a mesma fórmula, o começo, o meio e o fim é igualzinho de todos os filmes praticamente, e agrada todo mundo, e eles ganham dinheiro e tá tudo bem. E, tipo, só que, sei lá, eu espero algo mais disso, da mesma forma que eu espero dos É games. que ainda Dos não filmes de desgastou, games. mas vai chegar uma hora que vai desgastar, entendeu? Que tu não vai querer. É. O pessoal vai parar de assistir. O pessoal vai parar de assistir. A gente precisa de coisas novas. O Aham. filme baseado em game, ele trazer a emoção de você jogar é legal, ele tem que fazer isso também. Só que eu acho que o que peca é... as histórias são muito rasas, assim, sabe? Você pega... O pior, no caso do Warcraft, é que ele não explica nem... Você tem que pegar as coisas no ar, assim. Então, acho que não encontraram ainda uma estrutura. Lógico que não precisa ter uma fórmula, mas é bom ter uma estrutura básica, né? De o cara... Pra eles começarem a acertar, né? Eu acho que viria logo na produção, assim, eu acho que deveria participar os caras que criaram o jogo e participar um cara que entende de filme, de fazer adaptação pelo menos, tipo um cara que já fez adaptação de livro. O que é engraçado, quando eu vejo um filme desse tipo, sabe, quantos milhões não custou o filme, né? Custou... Então. Aí parece que os próprios caras que estão fazendo não assistem o filme, entendeu? É muito engraçado isso. A gente que é... Eu sou nem um crítico de cinema, a gente assiste como todo mundo. A gente acha o filme mais ou menos, entendeu? Quem fez o filme, será que não tá... A hora que vai estar fazendo lá, nossa, a gente tem que mudar isso daqui. Tá ficando ruim. Nossa, tá ficando ruim. Legal. Não, vamos mudar isso daqui. Não dá... É estranho isso, né? Será que o cara não tem prazer em assistir? Porque eu acredito nisso, vai fazer algo... Ou é só o cara, que nem, se tiver só um dono, só o diretor, que ele foi o filme verdadeiro. Aí o cara não... Porque tem que ter pessoas com opiniões diferentes. Tem que ter. Fazendo a mesma coisa, porque daí você tem que entrar no acordo. Se você não entrar no acordo, vai brigar e cada um vai fazer... Ou não vai ter o filme, ou vai fazer o filme de um cara só. Só que você colocar pessoas com opiniões diferentes e entrando em consenso e ter uma pra dar a decisão final, é bom isso, porque daí você vai estar assistindo o filme, a que estão fazendo e vai corrigindo o filme durante. A gente assusta muito quando vê notícia de refilmagem, né? Vai refilmar Star Wars agora, Rogue One, estamos refilmando, Esquadrão Suicida tá refilmando pra ter comédia. Surge rumores, pra gente é estranho agora.
Os Se eles caras chegaram, fazem, às vezes. se eles chegaram e acham realmente que é melhor refilmar, é ruim o cara refilmar pela maioria, pra agradar, pra tornar o filme menos original, vamos dizer assim. Agora, se eles estão chegando e não tem que refilmar pro bem, beleza. Um que eu acho que fracassou bem de refilmar foi Quarteto Fantástico, né? Sim. Não é baseado em jogo, a gente A questão do que a gente tava falando, conversa, o próprio né? estúdio meteu a mão ali, né? Tipo, o diretor vai lá e faz o seu filme. O diretor falou que se vocês tivessem um filme um ano, 6 meses atrás, era outro filme. Era outro filme. Diferente. A gente Ficou sente isso ruim. assistindo o filme. O Metade pior é do que você filme sente muda. isso quando você assiste o filme. Até um o momento ali jeito, tá indo de depois um muda. jeito legal. E Depois eu vi. Isso aqui muda. Eu tava gostando do jeito que tava indo. O filme é que a gente meio acho que concorda que talvez seja o melhor filme baseado em game, não Silent Hill, né? O Silent Hill, eu assisti o primeiro, eu tenho que assistir o segundo ainda, mas ele tem toda a atmosfera do jogo, é bem feito, a história tem um suspense, tem um terror, tem o pirâmide lá, né? certa. Eu esqueci o nome. Tem, nossa, Tem até o pirâmide. dá muito mais medo daquele filme do que o filme do Resident Evil. Muito mais, muito mais. E muito mais do que muito filme de terror aí, né? Sim, com Que certeza. tem. Falando em personagem, no Resident Evil, eu não sei se é o 4 ou 5, quando aparece o personagem lá carregando um machado, arrastando na cidade, com aquele negócio na cabeça. Mano, ali eu olhei e falei, nossa. Tipo, remeteu ao jogo. Mas depois, conforme eu fui desenvolvendo, eu falei, só aí, né? Uma cena boa. Uma cena boa, ele pode ir. E o Silent Hill, a história, a atmosfera desaparece, a pessoa... Pelo menos o primeiro é bacana, assim. Não vou dizer que não é o melhor dos filmes, mas é um filme bom, feito... Tem um filme, ele não é baseado em jogo, mas ele é muito parecido com o jogo. Já assistiu Espíritos? Espíritos. É, que o cara tem um espírito nas costas dele, assim, que quando ele tira a foto ele vê o Eu espírito. assisti o Espíritos, mas é do Michael J. Fox. Ah, que ele... sim, que era pra ser terror, mas é mais comédia. É mais comédia. Eu não assisti Esse esse é daí. legal pra caramba também. Porque esse espírito, o cara dele, toda vez que ele tira a foto, ele vê um espírito na Certo, pessoa, assim, certo. se a pessoa tá com espírito. No Fatal Frame, não sei se você jogava Fatal Eu Frame, joguei Fatal pra Frame. você ver os espíritos tinha que tirar a foto. Tirar Então, foto. tipo, É legal, uma Aí você ilusão. tomava podia, se fosse baseado em game, eu falar, esse é o melhor filme de game. Que tem. E Resident Evil, que a gente falou, os filmes não são legais, baseado no jogo, mas 2 filmes que saíram, filme do Resident Evil em animação, que é o Condenação e o outro é Regeneração, alguma coisa assim, se eu não me engano. Aham. Os dois são uma história legal, a história não é baseada no jogo e entretém, assim, é bem feito. A animação parece que o pessoal tem mais facilidade de Certo, fazer, é. né? É que nem pra HQ, né? É. Você pega a DC e faz umas animações Muito Nossa, boa. a animação... e consegue contar certinho as histórias, Porque quem no é o filme é personagem, diferente. porque no filme não, parece que não consegue explicar Quando quem é bota todo os mundo. atores ali, mas fica um negócio só pra agora tá com o ator, é mais legal e não é isso. Não chega a ser tão legal. Talvez esse que a gente tá falando seja o caminho, a animação, pelo menos para algumas histórias que se fala Super Mario, teve o filme do Super Mario, não deu certo. Aham. Talvez o Super Mario fazendo uma animação, contando, poxa, pode gerar uma animação legal daí. O Sonic, o Sonic. Crash mesmo. Crash, o que mais pode ser uma animação legal em um jogo? Tem jogos que, Acho que a maioria dos jogos viraria uma animação boa. pelo menos um filminho de animação Aham, bem feito dá pra sair, né? dá pra sair. Então é isso aí, pessoal. É isso aí, galera. Dá a sua opinião, o que você acha? Por que os filmes de game não dão certo? É por causa disso que a gente falou, da forma como eles fazem? O que vocês acham que poderia ser feito melhor? E que filmes vocês gostam, hein? Que filme vocês também não gostaram? Qual o melhor filme baseado em jogos, na opinião de vocês? Hein? É isso aí, galera. Até a próxima.